Salve, salve, peregrinos! Para quem não me conhece, sou o professor Igor Steve, também conhecido aí como Steve Jim. Sou policial militar do Distrito Federal. Atualmente estou na graduação de terceiro sargento da Polícia Militar, dentre outras atribuições que eu já tive na área de segurança pública. Este curso é o curso mais completo de Direito Penal Militar que você poderá adquirir. Então preste atenção, assista às aulas, faça revisão e principalmente quero ver todos vocês, um comprometimento comigo, com o professor. Assim como eu comprometo a passar o melhor conteúdo para vocês, vocês aí do outro lado da telinha, comprometa-se comigo de resolver questões de concurso público, muitas questões. E no material de vocês colocaremos muitas questões de concurso. Direito Penal Militar, já, salvo engano, está já em 200 questões comentadas tópico a tópico, meus queridos. Bom, pessoal, vamos trabalhar o Direito Penal Militar. Mas, professor, onde está o Direito Penal Militar? O Direito Penal Militar, também conhecido como Direito Penal Castro, ou Direito Penal Pátrio, ou Direito Penal Castrense. Esses nomes são derivados do Direito Penal Militar. Ele está instituído pelo Decreto-Lei 1001 de 69. Ele está respaldado no princípio da legalidade, dado lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39 da Constituição Federal de 88, e é a partir deste conceito, conceito básico, que vamos dar entrada, iniciar os estudos de Direito Penal Militar. Acompanhe comigo. Vamos fazer uma leitura. O conceito de direito penal, ele é o ramo do direito público objetivo, especializado do direito penal brasileiro, ou do direito penal comum, composto por um conjunto de princípios, normas e regras jurídicas que tem por fundamentos basilares. Grifem isso aí, dá um destaque nas primas, nas gêmeas siamesas, nas amigas, hierarquia e disciplina. A base, os baluartes do direito penal militar é a hierarquia e a disciplina, e logo à frente no curso você vai estudar os princípios da hierarquia e os princípios da disciplina, que tem por, preste atenção, finalidade, resguardar a regularidade das instituições militares, bem como as suas respectivas competências constitucionais. Peregrinos, preste atenção, se fosse para eu chegar aqui e ficar lendo, não precisava de professor. Então vamos desdobrar, vamos esmiuçar este conceito, beleza? Então bora lá, pessoal, olha só, acompanhe comigo. Quando eu trago que é um ramo do direito, porque existem vários outros ramos do direito, civil, constitucional, eleitoral, do trabalho, processuais, trabalhista, administrativo, constitucional, penal e o penal militar. É um desses ramos. Só que ele é um ramo do direito público, porque ele é erga omnes, ele é estendido a todos, mas principalmente quem é militar. Vocês vão ver na decorrência do curso, no artigo 9º do Código Penal Militar, que o civil também pode cometer crime militar, os crimes impropriamente militares. Mas o civil também pode, como militar, cometer o crime propriamente militar, o crime próprio dos militares, desde que esteja em concurso de pessoas. Mas ele é objetivo, pois ele não abre margens, dúvidas, brechas para interpretação. Não cabe aqui, em via de regra, a analogia. Não cabe, em via de regra, a analogia. Principalmente a in malam partem, ou seja, quando é mal para o réu. Acompanhe comigo. Ele é especializado. Ele é a especialização do direito penal comum. Do comum. Então, se ele é especializado, olha, vamos trazer um primeiro termo em latim. Lex
specialis derogat lex geralis. Geralis quer dizer que as leis especiais derrubam as leis gerais. E o direito penal militar, ele é mais especializado ou menos especializado que o comum? O comum é a todos, é comum a todos. E o direito penal militar, ele é atribuído basicamente, principalmente, primeiramente, para os militares. Então, tudo que tange aos militares, primeiro olha no direito penal militar. Quando for divergente, quando for diferente do direito penal comum. E é nessas diferenças que eu quero atuar com vocês. Mas preste atenção, vamos continuar. Composto por um conjunto de princípios, vamos trabalhar vários princípios da legalidade, reserva legal, taxatividade, princípio da humanização das penas, princípio da individualização das penas, princípio da ultima ratio, fragmentariedade, subsidiariedade, princípio da intervenção mínima, última ratio, já falei, princípio de crime de bagatela ou princípio da insignificância, beleza? Normas, então, são o que as leis trazem, as leis propriamente ditas, leis em sentido estrito, e regras são os demais fontes do direito. A próxima aula, nos próximos vídeos, você vai estudar comigo o que é fonte do direito, fonte imediata, fonte mediata, e fonte formal, material, e você vai entender todo esse conceito mais aprofundado. Preste atenção, que tem por fundamento basilar, os princípios da hierarquia e da disciplina. Basicamente, hierarquia é ter um escalonamento de cargos, de poderes. E a disciplina é o cumprimento das ordens dadas destes superiores aos subalternos. Vocês vão entender isso também mais para frente. Onde eu quero chegar nessa primeira aula é a finalidade. Toda vez que você lê finalidade, eu quero que você lembre do professor Girafales. Qual motivo, razão ou circunstância o direito penal foi criado? E aí vem a parte mega power ultra importante. Qual é? Primeiro, resguardar a regularidade das instituições militares. Mas destaquem militares. Destaquem aí para mim instituições militares. O que vem a ser instituições militares? A gente vai acompanhar comigo no artigo 142, no artigo 142, de onde, professor? Da Constituição Federal de 88. E nos artigos, preste atenção, e nos artigos 42 da Constituição e 144 da Constituição Federal de 88, meus queridos. A gente vai ver o que são essas instituições militares, de onde advêm e para que servem, onde vivem, comem o quê? Bora lá, pessoal. E também teremos que ver essas respectivas, olha, competências constitucionais. Bora lá. A Constituição Federal vai trazer para a gente, no artigo 142, os chamados federais, também conhecido como Forças Armadas, Os militares federais são os membros, ou as Forças Armadas, são as instituições que compõem, olha só, por ordem de antiguidade, hein? Preste atenção, por ordem de antiguidade. Vamos colocar aqui, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, e a Força Aérea Brasileira, doravante chamaremos de Aeronáutica
náutica. Preste atenção, meus queridos. Agora, o que eu quero que você entenda é que estas organizações, que são chamadas instituições militares, elas são órgãos permanentes do Estado, que respondem diretamente a quem? O chefe do Poder Executivo, no caso federal, presidente da República. E elas são, além de órgãos permanentes, compostos por cargos, e estes cargos são os militares. Beleza, meus queridos? Agora, no artigo 42, em concomitância, junto com o artigo 144, a gente vai ter os chamados militares estaduais. Esse pacote aqui, chamado de militares estaduais, também são chamado de, preste atenção, forças auxiliares e reserva. Coloquem aí, forças auxiliares e reserva. Está lá no banco de reserva, esperando ser chamado do exército, Professor, então elas são forças auxiliares e reservas das Forças Armadas? Vamos colocar isso aqui, preste atenção, meus queridos. Preste atenção, olha só, são das Forças Armadas? Não, não e não. Elas são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro, meus queridos. Bom, então aqui a gente tem as forças auxiliares e as forças armadas, militares estaduais, militares federais. Agora preste atenção, quem são estes órgãos? Quem são estes órgãos que compõem os militares estaduais? É isso aí, você já sabe, são as polícias militares e também os corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. Então coloque aí, são as famosas, preste atenção, são as famosas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, a gente já entendeu o que são instituições militares. E os seus membros, quem compõem essas forças, são os militares, que a gente vai ver que tem militar da ativa, da reserva remunerada, reformado, e uma ideia aí que eu vou só adiantar para vocês do chamado assemelhado, que o STF já cortou essa imagem, beleza? Mas nas próximas aulas você vai entendendo melhor. Se você não estiver entendendo, pausa o vídeo, anote. Não está entendendo? Assista mais lento. Não está entendendo? Volte e assista de novo. Porque agora a gente vai para as competências constitucionais. Preste atenção, vamos fazer um traço aqui, porque são diferentes essas competências constitucionais. Onde está isso? Lá no artigo 42 e seguintes. Vai falar das competências dos militares federais. Dentre outras atribuições, ele vai ter, preste atenção, a chamada defesa da pátria. Defesa, vamos colocar de preto aqui. Deixa o vermelho para depois. Vamos colocar aqui as competências constitucionais. Competências, deixa eu colocar aqui, ó, preste atenção. Competências, o que eles fazem? Então vamos lá. Primeiro, defesa da pátria. Primeira competência constitucional, defesa da pátria. Segunda, garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes constitucionais. Agora, essa garantia dos poderes constitucionais se deriva também da garantia
dos poderes e a harmônica atribuição entre os poderes, executivo, judiciário e legislativo. Também a gente vai colocar aqui também, ó, preste atenção, garantia, proteção, coloque proteção da soberania do país e também do território nacional. Falar garantia dos poderes constitucionais, proteção, ó, preste atenção, a proteção do Estado democrático de direito, meus queridos, de direito. Bom, e além disso, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da proteção do Estado de Direito, a proteção da soberania do país, que inclui o nosso território nacional, teremos também, por qualquer das forças, a garantia da lei e da ordem. Então, coloquem aí em destaque, garantia da lei e da ordem, meus queridos. Beleza? Então, tá aí para você as competências, os bens jurídicos, os objetos jurídicos mais importantes. Através disso aqui que vai derivar os objetos jurídicos, beleza? Agora, venha comigo, as forças auxiliares e reservas de quem? Isso mesmo, do Exército, são os militares estaduais, vai ter como competência, preste atenção, como competência, primeiro, está lá no artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para preservação da ordem pública, preservação da ordem pública, preservação da ordem pública, bem como a incolumidade física / moral das pessoas. Incolumidade. Que isso, professor? Incolumidade é sinônimo de segurança. Incolumidade é sinônimo de proteção. Incolumidade física e moral das pessoas, bem como, olha só, bem como proteção do patrimônio, das pessoas, do patrimônio público também. Beleza, meus queridos? Agora, preste atenção. Isso tudo aqui, ó, é chamado de ordem pública. Ordem pública. É isso que vai determinar as atividades policiais, as operações policiais. Mas os corpos de bombeiro, dentre essas atribuições, aos corpos de bombeiro, dentre essas atribuições, ainda terá a função de defesa civil. Defesa civil. Beleza, meus queridos? Os corpos de bombeiros militares ainda pegam essa atribuição de defesa civil, também a proteção das pessoas. Agora, essas competências constitucionais vai se dar na proteção, onde que eu vou colocar, meus queridos? Vou colocar aqui, ó, eu vou subir isso aqui, ó, preste atenção. Aqui a lousa é digital, ó, te arrasta para onde quiser. Olha só, artigo 42 e 144 da Constituição Federal de 88. Ó, quero que você leia todos os artigos que eu citar durante o curso inteiro, porque se eu trago o artigo para a sala de aula, quer dizer que esse artigo é mais importante.
Agora a gente vai colocar aqui, ó, preste atenção, a gente vai colocar aqui, ó, os bens jurídicos. O que é bens jurídicos, professor? Você vai me ver falando isso várias vezes, jurídicos. São os objetos jurídicos, são os objetos que a lei vem proteger, são os objetos que a lei vem tutelar. Antes da sua vida, lá no Código Penal Comum, o primeiro crime é o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Lá, primeiro bem jurídico que é protegido é a vida. Aqui no direito penal militar tem homicídio? Tem crime de homicídio, mas está lá no artigo 205 do Código Penal Militar. Antes de proteger a vida, o direito penal militar protege outros bens jurídicos que, para ele, direito penal militar é mais importante. Vamos lá, primeiro, hierarquia. Segundo, disciplina. Terceiro, serviço militar. Quarto, autoridade. Coloca aqui, ó, serviço barra dever. Vamos colocar os dois juntos. Barra dever. Dever militar. Autoridade. Também vamos colocar aqui, ó, o pundonor. Pundonor militar. Que isso, professor? Pundonor. Pundonor é a imagem que o militar tem, que a instituição militar tem. Pundonor militar. O pundonor militar é a imagem que a instituição militar tem perante as outras instituições ou perante quem está de fora. Então, é a imagem ou correlação com os demais. E o próximo aqui, ó, decoro. O decoro militar. O que é o decoro? O decoro é a imagem, é a relação interna dentro da instituição militar. Por isso que lá na parte dos crimes, você vai ver que tem o crime de desrespeito a superior, tem o desrespeito a superior hierárquico, tem a violência contra o superior, tem a violência contra inferior. Então, tem vários crimes que vai estar sendo tratado aqui, ó. Por exemplo, pundonor militar, desrespeito aos símbolos nacionais, despojamento desprezível, crimes contra a autoridade, contra o serviço e o dever militar, ó, tem o crime de deserção, os crimes contra a autoridade, temos os crimes de motim, revolta, insubmissão, insubordinação. Então, são vários crimes que a gente vai trabalhar lá na parte especial. Acabou? Não, coloca mais um aí, ó. Também o patrimônio militar. Meus queridos, deste princípio, a gente desdobrou todas essas informações. Leia o artigo 142 e seguintes, até o 144. Leia o artigo 42, para que você entenda, e todos os seus parágrafos, para que você entenda tudo isso que eu expliquei para vocês. Vá para as questões de concursos públicos e até a próxima aula.